Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos iniciando, com a graça de Deus, mais uma série no programa Texto e Contexto, uma temporada onde nós iremos conversar sobre a cura divina. Nós estaremos, durante os programas desse mês de março, falando sobre esse tema, a cura divina. Serão 3 programas em que nós vamos explorar um pouco essa temática, conversar sobre alguns equívocos e tentar construir aqui uma teologia à luz da Escritura Sagrada a respeito da cura. E você é o nosso convidado para nos acompanhar nessa série, esses 3 programas sobre esse tema, cura divina. Hoje nós estamos começando, é o primeiro programa dessa nova temporada e eu queria pedir para você, desafiar você a compartilhar o link desse programa. Aproveita esse período inicial agora e compartilha aí com seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo e seja abençoado com o programa Texto e Contexto. Para nos ajudar nesse primeiro programa, nós temos a alegria de ter aqui conosco os pastores Arley e Alessio. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto, que Deus os use, que Deus os abençoe. Fiquem à vontade para cumprimentarem aí os irmãos e irmãs que nos assistem nesse programa. Pastor Eleilton, pastor Arley, uma grande alegria estar aqui com vocês. Que Deus continue abençoando, principalmente pastor Eleilton, que está aí à frente do Texto e Contexto há quanto tempo, né? Vidas sendo abençoadas. E o Senhor está nos dando a alegria de hoje estarmos aqui com o companheiro, pastor Arley, companheiro de muitos anos. Né? Graças a Deus, uma grande alegria. E ter vocês também, irmãos e irmãs, aqui com a gente, que o Senhor nos proporcione esse momento de abrir a Bíblia, falar sobre um assunto tão importante, tão caro para todos nós, promessistas, né? Que o Espírito Santo possa usar esse momento para abençoar as nossas vidas. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, né? Pastor Eleilton, pastor Alessio, também é uma alegria podermos estar juntos aqui, aprendendo juntos, né? Nesse tema proposto. Creio que vamos crescer um pouquinho mais dentro desse tema cura divina, né? Então que Deus continue a usar a cada um de nós aqui neste momento, as nossas vidas, para juntos aprendermos e crescermos dentro da palavra de Deus. É uma alegria grande estar com todos vocês. Amém. E o pastor Arley está estreando nesse contexto, hein, pastor Arley? Né? Começando aí. Tem que falar pouco, né? Nada, quando a pessoa está estreando assim, a gente geralmente separa as perguntas mais difíceis, mais né? difíceis, isso aí. Percebi. Mas é isso, gente. Vamos então começar aqui o nosso programa. É importante deixar claro, né, no início, que nós acreditamos na cura divina. Nós acreditamos nessa possibilidade de Deus realizar curas e no nosso tempo. A gente acredita nisso. Inclusive, esse é um dos temas que está presente no nosso livro de crenças, né? O Doutrinal, que é o livro que apresenta a confissão de fé promessista, nós temos lá como um dos pontos, né, da nossa crença a cura divina, né? Então, por isso, a gente entende, reconhece a importância do tema e decide separar esses programas para conversarmos um pouco a respeito do tema cura divina. E a gente vai começar essa série com alguns equívocos relacionados à cura divina. Antes de apresentar a teologia da cura divina propriamente dita, nesse programa eu queria focar nos equívocos que existem relacionados a esse tema, principalmente porque nós vivemos num país onde há um número de igrejas neopentecostais muito grande, né, que defendem uma teologia chamada teologia da prosperidade ou da confissão positiva. Então, assim, existem muitas informações, muitas teorias a respeito da cura que, na nossa concepção, são teorias equivocadas, né? Então, vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso, né, para tentar desmistificar algumas questões antes da gente entrar depois, né, nos outros programas da série, propriamente dito, na teologia da cura. Então, para começar, eu queria pedir para o pastor Alessio, para ele, primeiro, tentar definir para a gente o que é doença à luz da
da Bíblia Sagrada e depois, de acordo com a teologia da prosperidade, o que eles dizem ser a origem, né, das doenças? Pastor Eliuto, quando se faz esse link com aquilo que nós cremos, como foi dito, né? Está lá nos 31 pontos, está lá, né? Que nós cremos na cura divina. Isso é importante, né? Porque vai sossegar o coração, os nossos corações, o coração do irmão, da irmã, sabendo que essa é uma doutrina que tem norteado uma prática, que tem norteado a IAP ao longo dos seus 90 e poucos anos. Não só no sentido teológico, mas no sentido de vivência mesmo. É uma defesa, mas é algo que nós testemunhamos constantemente. Quantos milagres, né? Quantas curas extraordinárias, né? Que o Senhor tem nos proporcionado. E quando nós falamos sobre este assunto à luz da Bíblia, sim, é uma oportunidade maravilhosa. Quando o texto e contexto se propõe a trazer à tona um assunto como este, é abençoador, é libertador, porque muitas vezes qualquer desinformação que diga respeito ao exercício da nossa fé em todas as áreas, mas nesta área, e que não for bem compreendido, traz um peso para o coração, traz aprisionamento muitas vezes. Então, é a verdade do Evangelho, trazendo luz a um assunto como este, que vai certamente abençoar as nossas vidas. É importante demais. Quando nós pensamos naquilo que a Bíblia fala sobre doença, no sentido bíblico, a doença ela é uma má formação, é uma condição biológica anormal em relação àquela que Deus criou o corpo humano. É uma disfunção. É interessante que nós pensemos também que a pergunta e a resposta ela seja, sobretudo, um conceito bíblico, né? Porque alguém pode perguntar assim, mas isso não é um conceito científico? É também. É também, não resta dúvida. Mas para nós precisamos entender que nós fomos criados à luz da Bíblia Sagrada com toda a perfeição. Nós não fomos criados com nenhum tipo de anormalidade, né? Mas a anormalidade chegou até a humanidade, claro que isso no tempo certo, o texto e contexto vai tratar isso. Então é certo que nós façamos essa definição como uma definição bíblica. O que a Bíblia diz a respeito disto, né? É, portanto, uma condição biológica anormal, diferente daquela que Deus criou o homem em relação àquela forma que Deus criou o corpo humano. Muito bem. Dito isto, segundo a teologia da prosperidade, a doença não faz parte, a doença não pode fazer parte do vocabulário do verdadeiro cristão. Cristão e doença são coisas que não se unem de acordo com essa teologia. Eu sempre digo assim, para mim, conquanto eu faço isso de uma forma muito respeitosa, diga-se de passagem, né? Mas a gente sempre diz assim, olha, o salário do pecado é a morte, todos nós morremos, e ninguém morre de saúde. Sim. Morre de enfermidade, né? Tanto o ímpio quanto o cristão, ninguém morre de saúde. Nós morremos de enfermidade, né? Então, de alguma forma, os grandes heróis, os grandes homens, as grandes mulheres dos séculos, dos milênios passados, como da atualidade, todos eles estão dormindo em Cristo, aqueles que são de Cristo, e morreram por alguma enfermidade, não é? Mas é interessante quando a gente pensa nisto, porque se o Evangelho fala isso, né, e a gente vai ver isso hoje e nas próximas oportunidades, é importante que diga assim, a teologia da prosperidade, os grandes mentores da teologia da prosperidade criam um link com doença, com enfermidade como demônio ou falta de fé. E aí não tem respaldo bíblico. Não tem, né? De acordo com aqueles que encabeçam a teologia da prosperidade, o verdadeiro cristão não pode ficar vulnerável à doença. Aquele que tem fé não pode ter enfermidade. É um ensinamento totalmente fora do Evangelho e a gente vai ter oportunidade ainda hoje de ver isso aqui, né? Me permita citar, porque eu acho que, como esse é um texto, esse é um programa bastante teológico, eu acho que nós precisamos, de alguma forma muito respeitosa, nós discordamos, mas a gente precisa citar, por exemplo, que o bispo
Edir Macedo, fundador da Igreja Universal, ele atribui aos demônios toda a doença. Tudo que for doença tem uma origem satânica, maligna, demoníaca. Uhum. E aí, a título de informação, abre aspas, porque são palavras dele, então abre aspas, ele diz assim: toda doença tem uma causa. E essa causa é sempre um vírus, um bacilo, um germe ou uma bactéria que causa a destruição dos tecidos. Perguntamos, de onde vem esta vida? Deus não pode ser, pois ele não é o destruidor. Uhum. Então ele está dizendo o seguinte, que todo esse vírus, toda esta bactéria que vai causar algum tipo de mal-estar, de enfermidade, não pode vir de Deus. Porque ele está se movimentando e está destruindo de alguma forma. Aí ele continua dizendo assim, é necessário para que esse vírus se movimente e destrua que haja uma força dentro dele, um espírito destruidor. E não podemos identificá-lo como nenhuma outra coisa, senão como uma força demoníaca. Olha só, a linha de raciocínio, se a gente não tomar cuidado, a gente foge daquilo que a Bíblia diz e vai para o engano mesmo, né? Para o engano. E isso não tem respaldo bíblico, obviamente que não tem. É isso aí. Pegando essa palavra dele, uma pessoa que tem uma simples dor de cabeça, então é um demônio que está ali agindo na vida da pessoa para que ela tenha essa dor de cabeça. Muito estranho, né? Muito estranho, né? Nesse caso eu vou mais além ainda, né? Até por ser da área da saúde, a gente vê que o irmão aí, ele escreve um livro sem pesquisa, né? Porque a gente tem no próprio corpo, temos bacilos, temos bactérias, temos tantos micro-organismos que são, a gente na área da saúde denomina como comensal. Ou seja, são aqueles que fazem bem à própria saúde. Então, o termo é o mesmo, mas ele amplia o termo dizendo que tudo é. Não é. E a gente, biblicamente, entende dessa forma mesmo. A causa da doença não é. Nós vamos ver que há algumas questões, sim, né? Mas ele deixar declarado uma afirmação em um livro, né? E eu volto a dizer, sem pesquisa, porque não tem cabimento dizer que ampliar no sentido que tudo é o mal, né? O mal, ele é por si só ali, no que vai causar essa doença, vai causar essa deficiência biológica no corpo, né? Mas não que venha de demônios diretamente, ou que o demônio, o inimigo que seja, haja através de um vírus, através de um bacilo, de uma bactéria, não. Nós temos isso também no nosso corpo, e é bom para o corpo, é bom que a turma que toma o Yakult, né? São lactobacilos vivos, né? Não é essa propaganda? Então, faz parte do nosso corpo ter esses micro-organismos que fazem o bem. É isso aí. Pessoal do Yakult e depois... Mas ok, pastor Arley, já que o pessoal da Teologia da Prosperidade defende que toda doença tem origem demoníaca, e é óbvio, na prática, e até mesmo nas igrejas neopentecostais também, cristãos, hora ou outra, ficam doentes. As clínicas, os hospitais, eles estão cheios de cristãos ali também, enfrentando algum tipo de enfermidade, desde as mais simples até as mais complexas, né? Então, como eles explicam essa questão? Um cristão que está enfrentando uma enfermidade, então ele não é um cristão? É um falso cristão? Como que a Teologia da Prosperidade explica isso? Eles trazem uma linha de pensamento em que a linha do pensamento aqui da saúde perfeita, né? Que a pessoa ela vai adoecer devido a um pecado cometido diante de Deus, né? Então pode ser que ela adoeça por causa disso. E essa pessoa ela permanece doente porque ainda está em falha com Deus, né? E esse permanecer doente eles tratam como uma falta de fé, porque eu preciso diante de Deus exigir que Ele me cure, né? Então
é também um absurdo pensar dessa forma, né? Que toda doença, ela vem de um pecado cometido diante de Deus. E que eu não sou curado por falta de fé, né? A gente cita agora, a gente está tendo resquício ainda de uma pandemia, né? Com a graça de Deus, hoje já mais tranquila, mas quantos, nós mesmos, né? Quantos irmãos de fé nós perdemos, né? Dentro da nossa denominação, irmãos de outras denominações, né? Que perderam, pessoas que creem dessa forma também, né? Na doutrina da prosperidade, que perderam pessoas também, né? Então, realmente cai por terra esse pensamento deles de que é por estar em pecado que eu estou doente e que eu vivo doente porque eu não tenho fé, porque eu não exijo de Deus, porque eu não cobro de Deus, né, essa questão. E aí tem uma outra citação também de um livro aqui, O Direito de Desfrutar da Saúde, que aí também, como o pastor Alessio disse, quero citar aqui, né, do R.R. Soares, com todo respeito àqueles que escrevem. Ele vai dizer que se nós orarmos, né, com toda a humildade, pedindo que a vontade de Deus seja feita na vida da pessoa, nós estamos errados, né? Contraria essa soberania de Deus, né? Porque se eu faço isso, eu acabei com a minha oração, né? Mas infelizmente, muitas vezes a gente lê isso, ouve isso, e fica com isso na cabeça, né? É difícil, né? Difícil, né? E fica, inculca mesmo, né? Mas não, a vontade de Deus, ela é soberana, né? Sobre todas as coisas. Nós precisamos pedir essa vontade. E não crer dessa forma, né? Como eu já disse. E estou doente porque cometi pecado. Permaneço doente porque eu não tenho fé. Não, de forma alguma. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Pastor Arley, me permita que eu acho fantástica essa ilustração, mas essa realidade, digamos, quando fala da Covid, né? Porque se nós pensarmos assim, ó, se isto for verdade, que é por falta, se tem um castigo de Deus ali, por causa de um pecado específico, e que por causa de um pecado específico e pela falta de fé, essa pessoa não é curada, então, na prática, nós teríamos que pensar assim em relação à Covid, que eu acho que o pastor Arley citou assim com muita propriedade. Você pode dizer, bom, muitos cristãos sinceros, eles foram acometidos pela Covid. Alguns morreram. Aí você fala assim, bom, então, esses que dormiram em Cristo não tiveram fé suficiente. Ok. Se você for nesta mesma linha, e nós teríamos que dizer assim, bom, então nenhum ateu que foi acometido pela Covid deveria ter sido curado. Não é? Porque a lógica para um tem que ser a lógica para o outro. Então, se nós tivermos qualquer tipo de ateu, ou mesmo que não seja tão grave, digamos assim, mas pessoas que simplesmente vivem uma vida sem nenhum tipo de compromisso com Deus, necessariamente todas estas não poderiam ter saído da Covid. Isso aí, teriam que ter morrido, né? Teriam que ter morrido. E a gente vê que não é assim. Quantas pessoas não estão nem aí com Deus? Sim. Ao passo que nós temos muitas pessoas, né, tementes a Deus, que dormiram em Cristo e Deus entendeu que era assim, nós temos muitas pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso, nega Cristo. Tem gente que nega mesmo, é um ateu, confesso. E é interessante nisso, porque a gente sabe biblicamente, né, que quando Cristo morre por nós, pela graça dele, nós somos perdoados dos nossos pecados. Mas não somos livres do pecado. Né? A liberdade do pecado se dará na volta dele, em tudo. Né? Pensando dessa forma que esses irmãos, né, que essas pessoas pensam, todos estariam doentes. Porque se não estamos livres do pecado ainda, então nós temos pecado contra Deus em todo o tempo. Então estaríamos doentes o tempo constantemente, todo. Né? Constantemente. Então, por isso eu volto a dizer, é um absurdo, não tem cabimento pensar
dessa forma, biblicamente. Na sua primeira fala, pastor Alessio, o senhor comentou que na teologia da prosperidade eles dizem que não dá para combinar essas duas coisas, né? Cristão e doença, né? Não combina, né? Cristão, em tese, não fica doente, né? Como a gente pode responder ao pessoal da teologia da prosperidade que faz esse tipo de afirmação e que diz que o cristão supostamente está imune à doença, né? Biblicamente, dá para... Esse postulado é defensável, né? Que caminho a Bíblia apresenta para a gente? Isso. Nós devemos responder primeiramente que essa alegação da teologia da prosperidade é indefensável. Não tem base bíblica, né? O cristão, ele não está imune às enfermidades. Ele não está. Todos nós estamos vulneráveis à enfermidade. Ela vai chegar de alguma forma, em algum tempo. Ela vai chegar. Aí, ao contrário do que diz a teologia da saúde perfeita, nós não podemos ignorar que as doenças chegam, nós não podemos ignorar que mesmo a morte vai nos chegar, que elas são consequências da entrada do pecado. Eu acho que é importante que fizemos isto, né? Nós fomos criados imaculados, nós fomos criados perfeitos em todos os aspectos, mas desde que os nossos pais, lá no Éden, toda a raça humana pecou contra Deus, a humanidade inteira, todos nós passamos a conhecer esse sofrimento. Ninguém está livre desse sofrimento. E aí eu gostaria eu sei que o texto é um pouquinho longo aqui, porque são 3 versículos, mas eu gostaria de ler, pedir aos irmãos por gentileza, que se tiverem tempinho aí em Gênesis 3, os versículos 17 até o 19, a Bíblia diz assim, ó: visto que deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu ordenei que você não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi formado, dela foi tirado, porque és pó, e em pó se tornará. Então a gente vê aqui que nós somos pecadores, e enquanto a natureza pecaminosa existir em nós, nós vamos adoecer fisicamente, nós vamos adoecer emocionalmente, nós vamos adoecer espiritualmente. Como disse o pastor Arley, né? Estamos aqui ainda, a nossa natureza pecaminosa está aí. Vai chegar um dia em que, quando Cristo voltar, que essa presença do pecado ela será tirada, nós seremos glorificados, seremos imaculados. Aí, ok, lá não tem mais morte, lá não tem mais doença, lá não tem mais enfermidade, não tem mais dor de cabeça, não tem mais dor de dente, não tem mais injeção para tirar sangue, não tem mais exame, não tem mais nada, né? Mas até lá não. Até lá, em consequência do pecado, o pecado ele entrou, nós somos mortais, nós somos enfermos, nós morremos, nós ficamos enfermos, e aí nós vamos lutando. Em alguns momentos Deus vai curar, em outros momentos pela soberania dele Ele não vai curar, e nós vamos caminhando sabendo que mesmo que for na cura ou na permanência da enfermidade, o Deus de amor está com a gente, Deus cuida da gente, nós não estamos debaixo de nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de castigo. É a consequência natural da escolha que a humanidade fez. Legal, muito bom. Então, as doenças existem porque o pecado um dia entrou na história do ser humano. Então, porque o pecado entrou, nós estamos sujeitos, né? Somos pó e estamos voltando pouco a pouco para o pó, né? E a doença faz parte desse processo de voltar para o pó, né? Uma consequência do pecado. Mas eu queria que o pastor Arley falasse um pouco para a gente tentar desenvolver um pouquinho mais esse tema, porque na sua primeira fala, você comentou que na teologia da prosperidade, se um cristão, né, está doente, eles vão dizer que é por conta do pecado. Né? Ele está doente porque ele está em pecado, né? Biblicamente, isso pode ser defendido, né? Pode acontecer de cristão
de um cristão estar doente, enfermo, por conta de um pecado pessoal, né? Ou não, é sempre por conta do pecado original mesmo. E se puder, né, se isso aqui for uma realidade, essa é uma regra, né? É sempre assim ou não? É mais exceção do que regra? Comenta um pouco para a gente isso. É mais exceção do que regra, né? Pode acontecer sim, né? Como a gente tem um texto em João, no capítulo 5, versículo 14, em que Jesus, na cura do paralítico, né? Ele cura e vai dizer assim, vá e não peques mais, porque se você voltar a pecar, pode ser que aconteça coisas piores aí na sua vida, né? Então, mesmo não sendo uma regra, pode acontecer, né? Aí a gente tem um outro texto narrado em Crônicas, onde o rei Uzias ele vai cometer um erro, né? Em fazer algo que não lhe devia, né? Não era da sua função, e quando ali, vamos dizer assim, pressionado não, mas questionado ali pelos sacerdotes, né? Ele cai em si do erro, né? E automaticamente a Bíblia diz que aparece uma lepra, né? na sua testa. Então, algo visível, né? Então, ele cometeu um erro e ali, naquele momento, ele é punido por Deus, né? Então, os sacerdotes pedem para que ele saia, mas ele também, diz o texto, que ele estava agoniado para sair porque ele percebeu o que aconteceu, né? Então, esses erros cometidos, né, podem ocasionar isso, que é o caso do pecado. Erramos, né? E pecamos. Mas também a história de Jó, nesse contexto todo, em que ele não devia nada, né? Mas devido a uma permissão aí, né, de Deus, ele passou por uma situação sem errar, porque o texto também em Jó deixa claro, ele passou por tudo isso e ele em seus lábios não pecou contra Deus, não errou contra Deus, né? Então nós vemos que pode haver sim uma causa ou por causa do pecado, de um erro, e eu digo aí até uma escolha. Poxa, eu escolhi fazer isso, então eu sei da consequência, né? Eu posso viver com essa consequência depois, porque a gente costuma dizer assim, todas as nossas escolhas, ela traz uma consequência boa ou ruim, depende aí o que eu escolhi, né? E nesse caso, essa escolha trouxe a essas pessoas uma punição divina aí pelo erro cometido, pelo pecado cometido. Por isso é uma exceção, mas não a regra, né, geral da palavra de Deus nesse sentido. Então Deus pode, de repente, então, usar uma doença como uma maneira de disciplinar, né, como uma forma de punição, né? Uma pedagogia, né? Isso. Usa para provar também, né? No caso de Jó, não foi uma punição, né? Por conta de um pecado que ele cometeu, mas foi uma provação, né? Sim. Mas ele usa também para punir por conta do pecado. Você estava falando aí, eu lembrei também de Miriam, né? Porque foi parecido também, né? Também foi lepra. Apareceu também, né? Por conta de um erro que ela cometeu. Mas é interessante, você que está em casa, então é possível alguém, de repente, estar doente por conta de um pecado. Essa não é a regra da Escritura Sagrada, mas pode acontecer, né? E se acontecer, a pessoa deve confessar o seu pecado, né? Se ela tem desconfiança, né, que ela pode estar doente por conta de algum erro que cometeu e está sendo punida por Deus, eu lembrei aqui daquele texto de Tiago, né, quando Tiago fala para orar uns pelos outros para ser curado, e no mesmo contexto ele fala confessai os vossos pecados uns aos outros, né? Então, para que sareis. Para que sareis, né? Tá muito, para que sejam curados, né? Tá conectado uma coisa. Por que confessar o pecado para ser curado? Então, parece que ele sabe de alguém que está sofrendo por conta de uma situação ali, né? De pecado. Né? É que muitas vezes esses casos as pessoas acabam generalizando, né? Então, não pode generalizar, mas tem casos em que Deus, de fato, ele usa, né?
nessa soberania, nessa justiça dele, ele traz castigo por causa através de uma enfermidade, por causa de uma desobediência, né? Isso. O que não pode, de repente, tá enfermo, é castigo. Tá ali enfermo, é castigo. Não, aí não é assim, né? Aí vale o trocadilho, né? Ele tira o texto fora do contexto. Né? É isso aí. Vamos usar um pretexto, né? Usando um pretexto. Verdade. É isso aí. Bom, na fala do pastor Arley, ele disse então que o pessoal da teologia da prosperidade, eles usam 2 argumentos, né, para justificar um cristão que está em pecado e que está doente. Eu já estou errando aqui, né? Que está doente e continua doente. É porque ele está em pecado, e se ele continua é porque ele não tem fé, né? Não está sabendo decretar aí. Então eu queria que o pastor Alex comentasse sobre essa segunda justificativa que eles usam, né? Como responder essa questão. Realmente, um cristão que está doente e não é curado, é porque falta fé, né? Está certa essa construção que eles fazem? Falta fé, ele precisa de fato exigir, decretar que Deus o cure ou coisa do tipo? Pastor Eliilton, nesta pergunta já me vem aqui à mente alguns personagens, e como eu sei, assim, que de repente muitos corações sofrem, né? Depois de uma certa idade, as pessoas começam a ter enfermidade com mais frequência, vão orar, vão clamar, enfim, tem uma luta, alguns levam anos. Então eu gostaria de pensar um pouquinho, porque eu acho que quando esses personagens bíblicos que eu vou citar, quando eles vêm à minha mente, eles me trazem muito refrigério, a forma que Deus tratou, na sua soberania, na sua graça, né? Para a gente entender que, não, de jeito nenhum, não é porque falta fé, Deus é soberano, Deus sabe o que faz, Deus está no controle, mas Deus não é surpreendido em absolutamente nada, E quando nós oramos por cura, e quando nós colocamos as nossas demandas diante desse Deus que é totalmente poderoso, totalmente glorioso, nós sabemos que para Ele, o poder dele é ilimitado. Mas nós precisamos lembrar que Ele é soberano. E na sua soberania, às vezes, por razões que nós não compreendemos e que nem Ele explica, Ele decide não curar. Quem sabe um dia, lá na glória, nós vamos conhecer todos esses apontamentos de Deus e o porquê. Mas por enquanto aqui, na nossa limitação, a gente não sabe, mas o que a Bíblia nos diz a respeito dele é suficiente para que a gente encontre tranquilidade no coração, que Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que cuida da gente, Ele é um Deus que zela pela gente. E que esse Deus, com tantas qualidades gloriosas, que cuida cada um de nós, na sua soberania, em alguns momentos Ele resolve não curar. Ele cura como Ele quer e Ele cura quando Ele quer. E aí sim, Deus não curou Paulo, por exemplo, Deus não curou Eliseu, né? Algumas personagens bíblicas não foram curadas por Deus. Aí eu gostaria de que o irmão e a irmã pudessem aí pegar na tua Bíblia, porque eu acho importante, né, que a gente, principalmente se o coração passa por isto, e que pode trazer um sossego para a alma, né? Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios: para impedir que me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Bom, a gente não sabe que espinho na carne era esse. Existem algumas teorias. Mas a gente não sabe ao certo o que era. O fato é que, seja o que for, incomodava Paulo. Doía na pele dele, na carne dele. E a Bíblia vai dizer que ele orou 3 vezes. Ele clamou 3 vezes. Ele chorou diante de Deus. Possivelmente, para Paulo mencionar que ele orou 3 vezes, está falando de uma contrição, de um choro, de um lamento, né? Daquele que poucas vezes a gente faz. Né? Não era aquela oração mais formal, diária. Porque Paulo orou muitas vezes, mas aqui ele está falando especificamente, possivelmente, de um derramar de alma, como se dissesse assim: Senhor, eu não aguento mais. Tenha misericórdia. Mas mesmo assim Deus diz: olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fique em paz.
Fique em paz. Nesse caso aqui, Paulo não foi curado. E será que o apóstolo Paulo não tinha fé, né? Se a teologia da prosperidade diz que é por falta de fé, então nós temos que acusá-lo de incredulidade. E ninguém em sã consciência faria uma acusação dessa com o apóstolo Paulo, né? Eliseu também diz assim a Bíblia, está em 2 Reis 13, 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou gritando, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu vai morrer, ele não vai curado dessa enfermidade. E nós estamos falando de Eliseu, imagine quantos milagres extraordinários, né? Deus operou através da vida de Eliseu. Mas a própria enfermidade dele, Deus não curou. Então Deus não curou Paulo, Deus não curou Eliseu. Em contrapartida, Ezequias fez uma oração simples, rápida, e foi curado. Deus acrescentou mais 15 anos de vida na vida do rei Ezequias, né? Teve consequências depois. Né? Teve consequências, né? Quem sabe se tivesse descansado ali, né? Teria sido melhor, né? Tranquilo. É verdade. Contudo, esse mesmo Deus que cura que não curou Paulo, que não curou Eliseu, que curou Ezequias, ele também não curou o Trófimo, né? 2 Timóteo 4:20, Paulo diz assim, Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Imagina se Trófimo não tinha fé, ou Paulo, né, que orou por ele, e todo mundo ali, né? Mas esse homem que merece destaque na Bíblia Sagrada, um dos grandes irmãos da igreja primitiva, ele estava doente, e ele ficou doente, ele não viajou com Paulo porque a enfermidade não permitiu, né? E gosto também de citar, para encerrar aqui, a questão do próprio Timóteo, né? Timóteo. Aí a gente tem que entender que Deus, na sua soberana vontade, ele não é obrigado a curar ninguém. Ele não curou Timóteo, né? Em 2 Timóteo 3:25, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não bebas somente água, mas também um pouquinho de vinho. Né? Então, Timóteo, que é Timóteo, né? O grande pastor Timóteo. A Bíblia fala que ele tem problema no estômago, ele tem frequentes enfermidades e que Paulo recomenda um remédio. Né? Será que Timóteo não teria fé? Timóteo tem fé, Paulo tem fé, Eliseu tem fé, Trófimo tem fé, mas é soberania de Deus. Então, que nós descansemos o coração, porque nós temos muitos exemplos de grandes homens, homens de fé, homens de Deus no passado, que também Deus resolveu, na sua soberania, não curá-los em suas enfermidades. É isso aí. Dentro da nossa própria denominação, né? Dentro da sua igreja, meu irmão, né? Quantas pessoas... irmãos de fé, irmão. Descansaram exemplos, no Senhor, né? né? Exemplos de fé, exemplos de vida cristã. Então, sempre contradiz, né? Nesse pensamento da teologia da prosperidade, contradiz realmente a palavra de Deus, né? O pastor Alessio falar, eu fiquei lembrando aqui do período que Paulo passou por Éfeso, pregando o evangelho em Éfeso, aquele ministério dele de quase 3 anos. E que o livro de Atos fala que o pessoal trazia objeto para Paulo tocar. E esses objetos que eram tocados por Paulo, os doentes curavam ao ter contato com esses objetos, né? Olha só. Mas aí você tem esse caso aqui de Paulo deixando o Trófimo doente, de um companheiro constante de Paulo, que era Timóteo, doente, frequentes enfermidades. Então, ele está sempre doente. Sempre doente. Fragilizado. Ele tem a saúde fragilizada. Então, assim, por quê? Esse mesmo Paulo, que só de tocar num objeto as pessoas eram curadas, esses aqui não foram curados. É porque depende realmente da soberania de Deus, né? Verdade. Nesse sentido que eu falei que a gente cresce junto aqui, né? Vai relembrando essas ações de Deus e essa vivência de homens de fé, trazendo isso para nós, né? Apaziguando o nosso coração em relação a essas teologias que surgem, né? Então a gente crê realmente na palavra de Deus, né? Verdade. Bom, caminhando para o final do nosso programa Texto e Contexto de hoje,
eu queria terminar com o pastor Arley, voltando num ponto lá do início. O pastor Alessio até leu aqui uma fala, né, do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, né, em que ele atribui, né, que toda e qualquer doença está ligado ali à presença de algum ser maligno. É o diabo que faz com que pessoas fiquem doentes. Então, eu queria voltar nesse ponto. A gente acabou não explorando muito esse ponto. Ok, nós não cremos que o diabo ele que está por trás de todas as doenças, né? Nós falamos aqui que a doença existe por conta do pecado, né? O pecado entrou na história da humanidade. Mas aí uma questão que vale a pena a gente pontuar aqui, né, para caminhar aqui para o final do nosso programa, é se o diabo ele pode infligir doença nas pessoas, né? Conquanto a gente não crê que toda doença vem dele, mas ele pode infligir doença nas pessoas? Pela própria palavra de Deus, nós entendemos que sim. Mas aí há uma soberania de Deus em tudo isso, né? Há alguns textos no Novo Testamento que nos deixa claro isso, né? Que a partir do momento que o próprio Jesus orou, os discípulos oraram, e aí o enfermo ficou curado porque o demônio saiu, né? O inimigo saiu. Mas a gente vê isso nessa permissão de Deus. É o caso que nós citamos em relação a Jó. Está claro isso, né? O inimigo, ele conversa com Deus, né? Em todo o contexto que nós conhecemos do livro de Jó, e Deus dá a permissão para ele, né? Alguns atos antes, né? Com a família, e depois no próprio corpo, né? De Jó. Você toca, mas não tire a vida, né? Uhum. Então houve essa permissão de Deus aí, como a gente vê em outros textos da palavra de Deus. Mas nessa crença da teologia da prosperidade, eles vão dizer que tudo, né? Voltamos a reafirmar isso, né? Que toda doença vem do inimigo, e que para Deus dar a doença a alguém, precisa pedir para ele, né? É mais absurdo ainda, né? Ele criou tudo, né? Essas doenças, e Deus precisa da permissão dele para dar a doença a alguém. Não, de forma alguma, né? Nós vemos que há possibilidade sim, biblicamente, mas entendendo sempre essa soberania de Deus. Ele tem a ação permissiva em tudo, né? Em tudo e em todo o tempo, né? É Ele que é o Deus soberano. Amém. Então pode acontecer, mas não é a regra, é exceção. E se acontecer, né, é por conta da soberania de Deus. Sim. É Deus que controla tudo, né? Essa doutrina da soberania de Deus traz uma segurança e um conforto gigantesco para a gente. Nossa. Deus é dono de tudo e é Senhor sobre tudo, né? Graças a Deus. Tranquiliza o nosso coração, né? Sim, com certeza. Tranquiliza. Amém. É isso. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, ter esse contexto de hoje. Eu quero agradecer, pastor Alessio, pastor Arley, né, por essa boa conversa, por esse tempo aqui abençoado. E pedir para o pastor Arley orar por nós, orar por aqueles que estão nos assistindo, para a gente encerrar o programa de hoje. Sim. Deus de graça e bondade, nós nos colocamos em gratidão por aquilo que és e fazes em nossa vida. Senhor, obrigado por este momento onde nós podemos aqui conversar a respeito da Tua palavra, sanar algumas dúvidas, Senhor Jesus, que são muitas, nem todas foram colocadas aqui, mas nos dão um ponto de partida em crer mais e mais na Tua soberania em nossa vida. Nós agradecemos por isso, Senhor, que a Tua bênção seja sobre todas as famílias da igreja, desta instituição, de outros irmãos que possam também estar nos ouvindo neste momento, vendo neste momento, compartilhando desse aprendizado da Tua palavra. Que assim seja a Tua bênção sobre nós em todo o tempo, e agradecemos mais uma vez
por o Senhor ser soberano sobre cada um de nós, sobre tudo e em todos. É no teu santo nome que agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Graças a Deus. Deus abençoe a você que nos acompanhou até aqui. Nós estamos chegando ao final desse programa. Que o Senhor Jesus continue guardando a sua vida. Continuemos crendo nele, né? Deus realiza curas. Então, de repente, você que tem acompanhado esse programa, o programa Texto e Contexto de hoje, sabe de alguém que precisa, de repente você mesmo de uma cura, continuemos insistindo. Deus é poderoso para curar e para restaurar. Na próxima semana nós vamos continuar falando sobre esse tema, será o segundo programa dessa nova temporada sobre a cura divina. Então não perca o próximo programa, fique ligado na TV Viva a Promessa, e que nós estaremos conversando então sobre esse tema. Continue firme aí na programação durante toda essa semana, tem muita coisa boa ainda na TV Viva a Promessa, muitos programas acontecendo, e que Deus edifique a sua vida, edifique a sua família através da programação da TV Viva a Promessa. Deus abençoe, um grande abraço para todos vocês.